Podcast Bagurias. Assuntos descontraídos e entretenimento pro teu início de tarde. Muito boa tarde, começando aqui nas ondas da 106.1 FM, mais uma edição do nosso Bagurias. Mas não estou sozinha, estou aqui, eu, Lilian Donadelli, junto com ela, Jô Calhari. E hoje recebendo mais do que especial uma convidada chamada Carol Ortiz. Seja muito bem-vinda. E agora a gente fala todos juntos, né, gente? Que saudades, 15 dias, mas chegou o nosso Bagurias. Muito bem. A gente tá meio devagar, né? Tudo bem, gente, faz parte do processo. Eu tô achando que a gente tá meio devagar. Mas a gente já vai engatar a primeira, vai para uma segunda e só acelera. Até porque, gurias, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Chegou setembro e o Setembro Amarelo, tempo da gente falar de saúde mental, mas a gente fala de saúde mental de uma forma um pouquinho diferente hoje, trazendo para você que nos acompanha através da página do Facebook da Serrana, para você que nos acompanha ao vivo, ou quem sabe vai nos ouvir, né? Daqui a alguns dias, não sei. A gente quer passar para ti uma mensagem de esperança, uma mensagem para dizer para vocês que aqui no nosso Bagurias é um pouquinho de cada uma, muito de todas nós, que todos passamos por lutas, por dificuldades, né? Por momentos difíceis, mas que nós não estamos sozinhos. É a principal mensagem que a gente quer passar para ti, mas quem vai falar mais sobre isso e muito mais é a nossa convidada, a Carol, que é psicóloga. Mas Carol, tu é psicóloga e tu tem um viés, uma linha maravilhosa, porque tu atende mães, tu fala em gestantes, tu fala em puérperas e tu fala também, né, nessa questão toda da família, da criação de filhos. Então eu quero te dar uma boa tarde, né? Nós queremos te desejar as boas-vindas e falar, e aí, Carol, conta um pouquinho pra gente quem que tu é, hein? Olá, meninos. Olá, gurias, né? Gurias. Tava louca pra dizer isso. É um prazer estar aqui com vocês, com todo mundo que está nos ouvindo. Não posso deixar de dizer que o frio na barriga é grande, né? Mas vamos lá. Então, eu sou a Carol Ortiz, eu sou psicóloga. Eu sempre digo que, antes de tudo, eu sou mulher, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga, eu sou esposa, né? Eu sou mãe, né? E sou psicóloga. E por que a junção de eu sou mãe e sou psicóloga, né? Porque foi a minha experiência com a maternidade que fez eu fazer um movimento de carreira. E hoje eu trabalho com mães gestantes, né? Puérperas, como a Lilian trouxe. Falando um pouquinho da minha história, então, trazendo para vocês, eu trabalhei muitos anos em RH, fiz a faculdade, sou apaixonada pela área organizacional, por empresas, e achei que minha vida ia seguir sempre em RH. Porém, vieram as primeiras experiências com a maternidade. Hoje eu sou mãe do Joaquim, que tem 3 anos e 7 meses, e eu tive, antes do Joaquim, 2 perdas gestacionais e uma depois do Joaquim, né? E tudo isso aconteceu na minha vida de uma forma muito intensa, muito rápida. E foi quando eu comecei a pensar e digo, não, parei só um pouquinho. Acho que tem mais coisas que eu preciso me conectar, estudar, ler, para acomodar, né, o que tem aqui em mim. E, obviamente, conversar sobre isso na minha terapia, né? E eu encontrei um universo, meninas, assim, que eu precisei explorar cada vez mais, né? Poder enxergar o que é a saúde mental, como é que chegam todos esses assuntos da gestação, de lutos na vida da mulher, né? E decidi, então, trabalhar com isso. Hoje eu trabalho com atendimento clínico, eu trabalho de forma online, eu também converso em empresas, com grupos, né? Basicamente atendendo como a Lilian trouxe, né? E, gurias, um assunto bem interessante, porque quando a gente fala, né, em Setembro Amarelo, às vezes a gente acaba caindo, falando em índices, falando em números, e até particularmente falando, eu fico um pouco triste quando a gente trata pessoas só como um índice, ou só como um número, né? Às vezes a gente não imagina a dor do outro, e a gente fala assim, até comentávamos nos bastidores, eu sempre utilizei muito aquela palavra assim, tá, Joaína, vamos me contar uma questão delas, enfim, eu vou dizer, nossa, imagina a tua dor. Não, eu posso até me colocar no teu lugar e tentar, mas eu nunca vou entender a tua dor. E eu vejo que a gente vive numa sociedade que às vezes julga, sim, principalmente falando da mulher e da mãe. Como assim tu não aguenta mais? Como assim, né? Nós não somos, quer dizer, eu não sou mãe,
A Jo é mãe. Sou mãe. A Ina agora vivendo uma nova experiência. Boa filha de madrasta. Isso aí, uma boa drasta. Carol também. Eu tenho afilhados, milhões de afilhados, e sobrinha, mas a gente pode ver nas experiências que temos perto de nós o quanto a mulher, a mãe, muitas vezes é reprimida. Não é assim mesmo, gurias? Sim, pelo sentimento, porque essa parte, assim, os meus filhos têm 4, né? E vão fazer 4. E aí, essa parte do sentimento é muito julgado, né? Porque a demanda que hoje a mulher, ela precisa suprir, eu vejo com a minha própria vida, comparado talvez com a minha avó que teve 8 filhos. Ai, mas sempre tem uma comparação no ar. Ai, mas a tua avó, a tua mãe sempre deu conta com 8. Com 8. E tu com 2, ou tu com... Sempre tem um julgamento. Aí, essa questão, assim, do Setembro Amarelo, né? Eu sei... nos 2 primeiros anos de vida dos meus filhos, eu acho que foi o tempo inteiro o meu puerpério, assim. Que eu consegui entender como que as pessoas conseguem tirar a própria vida nessa fase de ter filho, porque eu passei por momentos mentais completamente loucos, assim, descontrolados. Só que como eu tenho uns princípios muito fortes, minha espiritualidade, tudo, né? Enfim, tenho 38 anos, né? Uma base, sabe, mais forte do que aquele momento que eu tava vivendo. Eu nunca faria isso, entendeu? De tirar minha vida e tirar a vida dos meus filhos. Mas eu cheguei a pensar nessa situação. Em alguns momentos. Sim, de tão... Assim, né, Carol? Fora que eu tava, gente. É a sobrecarga, né, Ju? A gente se depara com uma realidade. Eu digo, quando eu fui atender mães gestantes, eu tinha ali a minha ideia, claro. Eu tinha já a minha vivência, eu estava vivendo, mas dentro do meu mundo, a minha vivência, né? E a gente se depara com uma realidade de muita sobrecarga, de muita solidão, né? E como tu diz, o suporte é o que ajuda, né? A rede de apoio, o suporte espiritual, né? Tudo que tu possa ter para que daí é o que a gente conecta com saúde mental, que te traga qualidade de vida, é o que te ajuda. Isso. Mas a grande verdade é que a sobrecarga ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Então eu digo, quando eu fui atender mães e gestantes, eu me deparei com uma realidade diferente daquela que eu tinha lá de quando eu brincava de boneca e imaginava como é que era a maternidade. Eu me deparei com uma realidade de mães cansadas, de mães sobrecarregadas, né? Me deparei, daí também falando um pouco em números, assim, né? Que a depressão, ela não começa só no pós-parto, que a depressão, ela pode começar na gestação. E que a cada 4 mães tem depressão, né? E pode apresentar já na gestação. E se tratada e cuidada na gestação, ela não vai cronificar ou tornar algo mais grave ao longo do tempo. Ou se ela, né, começa no pós-parto também, o quanto antes puder ser identificado e tratado, né? E falado, né? Porque, assim, eu escutei num podcast de mulheres, que foi a inspiração do Calcinhas Largas, sabe? Que eu falei pra vocês, que agora não existe mais, que começou na pandemia, as mulheres falando sobre isso. E aí, dizendo que uma amiga de uma das participantes, em São Paulo, se jogou, sei lá, do 4º, 5º andar, com um filho recém-nascido. Nossa. E elas estavam falando exatamente sobre esse assunto que a gente está falando agora. Sim. E quando eu escutei e vivi isso, assim, sentimentalmente, emocionalmente, eu me coloquei no lugar dessa mãe, sabe? Sim. E me coloco no lugar das mães, das mulheres, que também deixam os filhos para, sabe, tipo, na casa, na porta de alguma casa. Vocês entendem? Sim. Porque aquela mulher, ela tá num nível de desespero. Ela não tá consciente. Ela não, né, Carol? Tipo, a consciência dela não tá ali. Eu sempre digo, né, Jo, que o que acontece? Quando a gente tem uma dor, né, a gente vai buscar atender essa dor. E quando é uma dor física, a gente vai no médico, a gente faz exame, a gente faz um curativo. Quando é dor emocional,
justamente por não ter informação, muitas vezes a gente não sabe como lidar. Sim. Às vezes a gente vai compartilhar com uma amiga e com alguém e vem forte essa sensação do julgamento. Vem forte o julgamento. Não, mas tu tem que ficar bem, mas é só tu ficar bem, é só tu te esforçar. Nossa, mas teu filho tem saúde. Agradece. Agradece. Para de reclamar. Exato. E a gente precisa entender que não é uma coisa ou outra. Não é eu, né, ou eu amo meu filho ou eu sinto dor. Não, as coisas elas podem acontecer. E essa foi a realidade que eu fui me deparando, né, de encontrar histórias lindas, histórias de muito amor, mas também histórias de dor e muitas vezes a mesma história contendo tudo isso, né? E o que a gente precisa olhar e saber que para toda dor, independente se ela é física ou se ela é emocional, existe tratamento, existe cuidado, existe cura. Olha, né? E isso é o que a gente precisa olhar. Então, se eu tenho uma dor que é física, eu vou fazer um exame, eu vou procurar ajuda, né? Isso já é mais naturalizado, né? Agora, se eu tenho uma dor emocional, eu faço o quê? A mesma coisa. Procura ajuda. Né? Eu procuro ajuda, eu peço ajuda. As pessoas que estão ao meu redor me ajudam a identificar, né? Porque às vezes a mãe está tão mergulhada naquela maternidade, naquela relação, que às vezes ela não consegue perceber, né? Coisas que ela... claro que muitas mudanças a gente passa, mas ela não consegue perceber quando daqui a pouco aquilo está muito intenso. Então, as pessoas que estão junto, que estão ao lado, que conhecem, são as pessoas muitas vezes para ajudar. E, dizer, e pegar na mão e dizer, eu vou contigo. Porque às vezes não é só, tu precisa procurar ajuda. Não, né? Vamos lá, eu vou contigo. E sabe, gurias, semana passada eu tava conversando isso com uma amiga minha que não é mãe, mas convive com mães, né? E ela falou que é colega dela de trabalho, por quê? Nasceu o filho e ela teve aversão ao filho dela. Ela bem logo quando nasceu. Só que ela, a mãe, não estava identificando isso. Mas quem identificou o comportamento dela foi o marido e a mãe dela. Aí, vocês estão entendendo? Aqui pra ela tava tudo bem. Pra ela tava com aversão e ela pensava assim, como eu quero voltar à minha vida de antes. Aí vem a questão da recém-nascido. identidade, né? Que a gente falava, né? Que é no puerpério. Que aí ela pensava assim, isso quem me contou foi minha amiga, colega dela de trabalho. Fulana, eu quero voltar à minha vida de antes. Eu quero. E ela pensava como se desfazer do filho dela. Só que essa mãe, ela tava tão, aparentemente, assim, desequilibrada, que nem a mãe dela e o marido dela deixaram ela sozinha com o filho. Entendi. Eles identificaram Então, isso, às né? vezes, a pessoa que está passando por essa confusão não se identifica, mas as pessoas que estão próximas vê que ela não está bem e já criam alerta e nunca deixaram ela sozinha. Aí sabe o que aconteceu? Passou, essa criança tem 14 anos agora. E daí essa mãe nunca ficou sozinha com o filho. E passou aquela fase que realmente é horrível. Então ficou tudo bem. Mas aí vem aquilo que a gente fala, né? Sobre a questão do se descobrir, né? Até então, sou mãe de primeira viagem, né? Até então era tu e teu esposo, tu e teu companheiro, enfim. Ou tu e tu mesma, não sei, né? Dependendo dos casos. Mas aí chega uma pessoinha, né? Que brota aí, tua rotina muda, porque só o que eu escuto é ouço, abre aspas, aproveite agora, porque depois, né, aproveita dormir agora, aproveita sair agora, aproveita tudo agora. Eu falo, meu Deus do céu, né, tô meio apavorada. Como assim, né, gente? E não é assim, né, a gente sabe, brincando aqui. Mas e aí, vamos pro próximo bloco, a gente vai pro intervalo comercial, mas o próximo bloco vamos falar sobre isso. Até acho que vocês, né, vocês três podem falar, cada uma na sua... Também. Isso aí, nas suas experiências, essa mudança, né, porque até então tu era um indivíduo, agora tu já tem outras características, tu tem que pensar em mais gente, alguém que depende de certa forma de ti, né? 3 experiências que a gente vai passar pra você. Quer compartilhar? Quer deixar tua mensagem? Quer fazer o teu comentário? Contar a tua história pra gente? Manda aqui também no nosso WhatsApp, o 99999 2460. Vamos pro intervalo comercial? Já nós voltamos com o nosso podcast Bagurias. E esse é o nosso Bagurias! Hoje falando de um assunto muito importante, Setembro Amarelo. Mas sabe que eu tava ouvindo a vinheta e falei, assuntos descontraídos, mas nós estamos trazendo leveza.
para um assunto que precisa ser falado, precisa ser comunicado, para a gente poder quebrar tabus. E muitas vezes a gente não conversa justamente pela dureza, né? É difícil, não é uma coisa fácil de enfrentar, né? Mas a gente precisa conversar, e que bom que nós estamos entre amigas e amigos aqui, podendo falar e compartilhar sobre isso. Bom, no bloco anterior, nós falávamos sobre a questão, né, do se tornar mãe, biológica ou não, né? Enfim, essa questão toda de, poxa vida, quem sou eu agora, né? Mãe, vamos visualizar. Carol, mãe de primeira viagem, né? E aí vem muitas mudanças. E uma dessas grandes mudanças é com ela mesma, né? Porque, afinal de contas, agora não é mais só ela no mundo, né? Exatamente. Eu digo, né? A gente fala do tornar-se mãe e fala das mudanças biológicas, aquelas que são visíveis, né? A barriga tá crescendo, né? Tem uma gestante chegando, o bebê nasceu, tem um bebê ali, que daí geralmente se olha mais pro bebê do que pra mãe, né? Enfim. Mas esse processo do tornar-se mãe é muito mais do que essas mudanças biológicas, mudanças hormonais que a gente sabe, né? E muito mais do que o desenvolvimento de um bebê, né? É uma nova identidade que a gente cria. E isso é o puerpério, né? É tu viver essa nova identidade. Eu me conheço como Carol profissional, eu me conheço como Carol filha, eu me conheço como Carol amiga, esposa, mas e a Carol mãe? Né? Eu me conheço a partir da minha experiência com a maternidade, né? E como tu falou, seja ela biológica ou não, a partir dali eu começo a criar uma nova identidade. E eu começo a perceber que, opa, para aí, as coisas estão mudando, não é bem assim, eu não posso simplesmente agora pegar minha bolsa e virar as costas e sair, né? Por Tenho mais rede que de quisesse. apoio, por mais que muitas vezes dê vontade, dê saudade, tem rede de apoio, não tem, quem vai ficar com o bebê, como que vai ser, né? Então, isso é a criação de uma nova identidade, que muitas vezes é onde a gente não conversa. Né? E a gente diz, poxa, eu achei que o meu bebê ia chegar, ele ia entrar na rotina de casa, até me preparei para isso, né? Ele vai entrar na rotina como a gente sempre teve, né? E essa é a criação da nova identidade. E né? daí falam, né, Carol? Ai, mas tu não tem que mudar nada por causa do teu filho. É o teu filho que tem que entrar na rotina de vocês. Eu fico assim, oi? É um nenê. É uma criança. Como? Uma rotina de adulto? Como, Inclusive, gente? é pregado isso. Eu vejo muito nas redes sociais, né? Como dizendo, não, tu tem que meter o pé e ir. Tipo, tu é Sim. mulher independente, mulher empoderada. E que entre, não, gente, pelo amor do santo Deus, né? Onde já se viu isso? Até falando nessa questão da mudança da identidade, não tô falando, daqui a pouquinho a gente pode até comentar, o pessoal tá falando que, poxa vida, eu preciso respirar um pouquinho, eu me sinto culpada quando eu faço isso. Eu posso ser mãe, mas posso também me divertir, posso também, tem tudo Claro. isso, né? Não estamos abolindo isso. Mas agora falando nessa questão de assumir a identidade, né? E as responsabilidades que vêm junto, eu quero saber um pouquinho de vocês, né? Começando pela Jo. Bom, Jo, e aí, gêmeos, né? Então foi dose dupla aí. Como é que foi pra ti? Na verdade, eu acredito que essa minha parte do puerpério foi uns 2 anos, assim. Olhando agora, eles estão com 4. Aí eu tô com um pouco mais de sanidade mental pra falar sobre isso. Mas, tipo, eu vejo que foi 2 anos e meio, Carol. Tu acha que isso é normal? Sim. Ou eu tava muito fora da curva? Sim, a gente escuta muito no puerpério fisiológico que é aquele 45 dias. 45 dias tudo vai acontecer. A quarentena, né? Quarentena, 40 dias é o que tu precisa, né? Fisicamente, sim, é a boa parte do processo. Ainda fisicamente não é, que a gente sabe que tem muito mais que vem. Mas quando a gente fala do puerpério emocional, a média, Jo, é em torno de 2 anos. Ah, é? Olha, eu achava que era... Ai, que bom. Tá, E então tem uma tô bem. agora fiquei curiosa. Tem uma estimativa de mulheres que passam pelo puerpério ou não? Todo É mundo, aquele gata. de 4, uma... É que Não, essa é a depressão. Ah, o puerpério é justamente essa criação de identidade. Tá. É a partir do nascimento do bebê esse tornar-se mãe. Todo então, ele é um mundo. período, todo mundo Guria, passa, todo inclusive mundo. quando não Tá, é um entendi. filho biológico, né? Entendi. Porque é eu me vendo nesse papel de mãe. Então, daqui a pouco, uma mãe por adoção, ela também vai passar por um puerpério, que é essa construção dessa nova identidade, né? Diferente daí quando a gente fala da depressão, né, perinatal, né? A gente chamava antigamente de depressão pós-parto. Hoje é perinatal por quê? Perinatal é o período que envolve da gestação até o pós-parto, né? É um período maior. E hoje a gente já identifica que o grande índice de depressão que vai acontecer no pós-parto, muitas vezes ela já iniciou na gestação. Por que não se falava sobre isso? Porque todo mundo olha e diz, nossa, a gestação é o momento mais pleno da mulher, é um momento lindo, tu tá linda, né? E com isso, muitas vezes a gente cala a pessoa não vai dizer Ela que se ela sente culpada em dizer que ela não tá se eu legal. dizer que eu não tô legal, se eu mostrar que eu tô sofrendo, né? Bah, gurias, eu Sim. tinha
ódio mortal, assim, das mulheres falando, ai, nossa, meu melhor momento, não sei o que, com aquela barriga. E eu tava assim, ó, Imagina. me odiando, me achando balofa, Ah. me doía tudo. Tipo, eu não conseguia nem com meu marido, sabe? Sim. Inchada, pesada, cansada. Sim, 2. Gente. Corpo, né? Meu E Deus. essa já é uma realidade que a gente acaba, né, que a gente acaba olhando, porque assim, a gente tem uma ideia, né, gestante. Gestante é todo mundo igual, é como se Sim. existisse um perfil de gestante, né? Tu não Tá tá gestante, doente, é isso. tu não tá Não é doente. doença, né? É. Gestante é isso. E a grande verdade é que não, né? Não existe a gestante. Existe a Jo gestante, existe a Carol Sim, gestante. e cada Existe mulher, né? cada mulher com sua Individualidade. história, né? E como ela se identifica nesse papel, e como ela se sente nesse corpo que tá mudando, e como ela se sente com essa identidade que tá nascendo. E aí, muita comparação, né? Porque daí umas mulheres corredoras lá, correndo de barriga, e eu lá, final do, né, quase ganhando acabada, assim, dormindo. Eu dormia, sem mentira. Eu trabalhava, né? E eu ia pro banheiro e eu dormia em cima do lixo. Nossa. Eu botava a mão em cima do lixo pra dormir, de tão acabada que eu tava durante o trabalho. Então, enfim, né? Mas aí, assim, daí da minha identidade, eu acredito que depois desses 2 anos e meio, eu comecei a encontrar melhor a rotina, a me encaixar melhor na rotina e a entender um pouco mais a nova logística. Porque mudou a fase dos meus filhos. 2 anos e meio, 3, eles já se comunicam muito melhor. Enfim, já estão caminhando, comendo, dormindo bastante. E aí eu consegui também implementar coisas. A partir daí eu comecei a fazer coisas que eu gostava antes. Porque até então eu não conseguia. E eu achava nesse período que eu nunca mais na minha vida ia conseguir. Só que assim, quem tá escutando, sabe, ou quem vai ouvir, a gente vai conseguir, sabe? Só que nesse primeiro momento, realmente não, mas depois vai. As coisas mudam, eles se tornam mais maiores. E aí, essa nova identidade da Jo mãe, agora, com 4 anos, eu tô curtindo ela, sabe? Tipo, a gente fez festinha pra eles agora, eu curti, amei demais fazer a festinha. Eu curto levar eles comigo, fazer alguma coisa. Então, agora eu tô curtindo. Porque são fases, né? Sim, São são fases, ciclos, né? né? E pra ti, Carol, né? Porque aí tu contava pra gente a tua história, e uma história muito, muito forte, uma história que, poxa, tu, quanto psicóloga, né, também tendo que lidar com essas questões e vendo a importância, acho através da tua própria história, do tanto de mulheres que também precisam dessa ajuda, precisam saber, ter alguém pra escutá-las, pra orientá-las, pra acolhê-las, né? E conta um pouquinho pra gente como é que foi essa formação de identidade e forte falar isso, né, mas tu teve o início, porque quando a mulher, a gente falava também antes, eu falei que tem que ter um podcast de bastidores, né? Porque quando a mulher faz o teste da gravidez e dá lá positivo, já começa um processo aí de alguma mudança na identidade da mulher. E quando esse processo ele acaba sendo rompido por algumas vezes, a gente também tem uma quebra aí dela, né, da identidade. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Exatamente. A minha identidade é como eu disse, assim, né? Então, tava lá a Carol, psicóloga, trabalhando na empresa e achando que essa era a vida dela, né? Quando eu recebi meu primeiro positivo, nossa, era meu sonho ser mãe, né? Era meu sonho ser mãe, então, assim, vai toda uma expectativa, uma idealização de como é que vai ser. E eu vivi a primeira perda, né? E a primeira perda enquanto eu trabalhava em algo que era a minha paixão, né? Não foi nada fácil, porque eu não sabia lidar com aquilo, né? Eu não sabia, e agora eu conto, não conto. E não sabia, ao não saber lidar, eu também não sabia se eu falava ou não. E com isso não tinha possibilidade de ser acolhida, né? Sim. Tempo depois, vivi a segunda vez a mesma situação. Recebi um positivo, né? E novamente uma perda com poucas semanas. Só que essas poucas semanas, eu já me senti mãe de novo. Eu já idealizei, eu já imaginei, eu já, né? Sim. Já fiz tudo isso, né? E tive novamente uma perda gestacional. E na empresa, como eu comentei pra vocês, eu não sabia como contar, mas contei do meu jeito. E daí, a acolhida, cada um vai dar conforme entende que pode, Sim. né?
ouvi muitas coisas que não foram bacanas, não só na empresa, né? Com pessoas que eu compartilhei. E ouvi coisas que não foram bacanas, né? Porque as pessoas, muitas vezes, na ansiedade de querer tirar a tua dor, te dizem coisas que não ajudam, né? Ah, foi assim porque Deus quis assim. Não era a hora. Como assim não era a hora? Eu recebi o positivo, eu me senti mãe e tu me diz que não era a hora, sabe? Então foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Depois veio o terceiro positivo, que foi o do Joaquim, que tá hoje aqui comigo, com 3 anos e 7 meses. E daí vocês imaginam a quantidade, a minha ansiedade durante essa gestação, né? E agora, né? Vai evoluir, não vai evoluir? Até quando? Né? E, ok, já tô me sentindo mãe, mas será que eu vou ter que parar de me sentir mãe em algum momento, como foram nas 2 primeiras experiências? Então, e tudo isso faz parte da criação de identidade, né? Então, eu digo que a minha criação da identidade materna, ela começou com lutos e foram momentos muito doloridos, né? E que, em alguns momentos, diziam, não fala, né? E realmente não existe um certo, né, gurias, de fala ou não fala. A questão é como que isso vai ser acolhido, né? Como que vai ser acolhido. E muitas vezes eu não precisava que me dissessem nada. Eu só precisava que me abraçassem e dissessem, poxa, percebo tua dor, né? Tô aqui, conta comigo, se tu precisar eu tô junto contigo, sabe? E, enfim, e daí foi aí que, como eu contei pra vocês, eu comecei, não, eu preciso estudar mais sobre isso, eu preciso acolher mulheres, eu não quero que passem pelo que eu passei, né? A gente precisa falar mais sobre isso. E assim foi sendo a criação da minha identidade materna, né? E daí chegou o Joaquim, e daí tudo isso, meu Deus, a criança dorme, não dorme, mama, não mama, como é que eu faço isso, né? E daí, Jo, como tu fala, o puerpério, né? O puerpério, ele é conhecido, ele tem 3 fases, o puerpério emocional. A primeira fase é a fase de grande simbiose, aquela fase que a mulher tá com o bebê e que muitas vezes ela não enxerga o entorno, né? É ela e aquele bebê que ela tá... Porque durante a gestação, o cérebro dela foi se programando para ela fazer essa vinculação. Então, ela tá conectada com aquele bebê que ela não enxerga nada em volta. É o comecinho. É o início, seria a primeira fase do puerpério, né? Depois vai para a segunda e vai para a terceira fase, que justamente é a fase que tu traz, né? A segunda fase, desculpa, é aquele bebê reconhecendo mais o mundo. Opa, peraí, eu e essa mãe não é a mesma pessoa, tem 2 coisas acontecendo aqui. E a terceira fase é justamente aquela que a mãe começa a ir mais pro mundo, né? Então, assim, não existe o tempo. A gente falou, né? Tu disse, Carol, é normal os 2 anos? Sim, é natural. Toda mulher vai passar por um puerpério de 2 anos? Não, né? Cada mulher vai viver esse período de uma forma. Mas o natural é, primeiro, uma simbiose muito forte. E depois, essa sensação da mulher, opa, a criança cresceu, já sabe se comunicar, eu posso ir ao mundo. Né? Olha. Então, são as fases do puerpério e é assim que vai se criando a identidade e que, né, Lilian, não parou por aqui. Porque eu sei ser mãe de uma criança de 3 anos e 7 meses. Eu ainda não sei ser mãe do meu filho de 4 anos. Eu não sei dos 7. Eu não sei... na adolescência. Então, assim... Que loucura. É uma identidade que começou. Agora, ela vai passar a vida, né? A se transformar. A se transformar. E é só vivendo. Gente, é só vivendo, né? Que a gente vai mudando, amadurecendo. E tem coisas que vai errar e vai reconstruindo. E vai indo, né? É um processo. E tu, Ina, fala. Ina, e a tua experiência? Então, eu não sou mãe, né? Não gestei nada bem diferente, assim, do que vocês passaram. Mas a gente tem o Lorenzo, é boa, né? Eu sou madrasta do Lorenzo, que é o filho do meu namorado. Hoje, assim, claro, nunca diga nunca, né? Mas hoje eu não desejo ser mãe, né? Mas a gente convive bastante com ele, assim, umas 3 vezes na semana, assim, ele vem na nossa casa. Eu e o Alex agora moramos juntos, então eu convivo muito, assim, com ele, né? Ele tem quartinho. Ele tem o quartinho dele. Então, assim, ó, tudo isso, pra mim, ainda tá sendo um processo, né? Mas logo, no começo, foi bem difícil. Porque foi no momento, assim, que eu tava decidida, não quero ser mãe. Não quero. Eu ainda tenho essa decisão, mas eu tava, assim, ó, no auge do não quero ser mãe. Sim. Né? E ele chegou. E, cara, assim, ó, literalmente eu só não pirei, sabe, nesse processo dele vir lá em casa, eu querer me meter, mas não poder da maneira como eu queria. Então, é bem delicado, né? E eu só não surtei, assim, porque eu tenho um amparo, tipo a Jo sempre, né? Eu sempre chamando a Jojo, o que eu faço? E da minha terapeuta. Então, assim, eu acho que eu fiquei uns 4 meses só falando do nosso relacionamento. E tu sabe, eu ainda tô criando... Uma nova identidade, né? Exatamente, eu tô criando essa identidade. Eu tô me reconhecendo
crescendo, tipo, como Ina madrasta, né? Porque eu tenho os meus sobrinhos, afilhados, então eu já vejo que é um relacionamento diferente, né? É bem diferente. Mas, enfim, ele é um amor, ele já tem 4 anos, então é diferente do que ter o bebezinho ali. Então, nem imagino, assim, o que vocês passaram. Eu ouço falar muito, né? Convivi com muitas mães, minha irmã também, 2 gestações. Mas, assim, eu acho que o amparo, não só profissional, mas do parceiro. A gente ter, hoje eu vejo, aprendi isso muito com a Jo também, da gente ter uma sintonia com o parceiro, de saber o que os dois querem para a criança. Então, Conversar hoje a gente tem um diálogo muito aberto. Eu e o Alex, sabe? Antes de falar diretamente com ele, a gente tem um combinado entre nós. Olha, o que a gente vai fazer. Então, um combinado ali até na hora da comida. Se ele não quiser comer, sabe como é que vai ser a hora de dormir. Porque eu vejo ali no começo, né, quando eu tava entendendo, algumas ideias não batiam e a gente acabava brigando entre nós, sabe? Ali por causa da criança e que tava todo mundo se conhecendo. Então, eu vejo que é um desenvolvimento, sabe? Mas é muito importante ali o casal ter um diálogo bom. E até linkando com o que a Ina tá falando, perfeito, porque tem uma pergunta justamente referente a isso. Porque aí tu começa a pensar também na saúde mental da criança, né? Na saúde mental dessa criança. E uma ouvinte mandou o seguinte, olá. Eu sou separada, tenho uma filha de 2 aninhos, 2 aninhos e meio. Minha separação não foi muito amistosa e também não há laços com a família do pai e da minha filha. Como podemos fazer para construir uma ponte saudável para ela? Hoje eu fico um pouco confusa, pois vejo que temos crenças diferentes. Tenho medo da minha filha ficar com a cabeça confusa sobre o que ou quem obedecer e seguir. Então a gente vê um conflito entre os adultos e a criança tá no meio. E agora, Carol? E fecha, como tu disse, né, fecha muito com o que a Ina traz, porque é justamente isso, né? Quando não tem a criança, é aqui, como é que a gente resolve a relação, né? E com a criança, seja numa situação de separação, seja numa situação como a Ina traz ela, né, num papel de madrasta, o que eu digo, né, assim, como se preparar para a maternidade? A gente é só vivendo, né? A gente não consegue se preparar para aquilo que ainda não aconteceu. A gente consegue buscar informações. A gente consegue buscar informações, né? Ler o que é puerpério, né, como funciona a amamentação. A gente consegue buscar informações para, a partir daí, tomar as nossas decisões. Quando a gente está falando, né, da questão da criança, o que a gente consegue? Enquanto pais, independente, né? Se eu estou falando de pais, de uma relação de pais casados, se eu estou falando, né, de uma madrasta, num relacionamento, se eu estou falando de pais separados, quais são os valores que a gente tem para a educação? Né? Independente da nossa relação, quais são os valores que a gente tem? Isso é algo que a gente pode fazer muito antes, inclusive, de planejar, né, a gestação. Quais são os meus valores, Carol, né, enquanto pessoa? Quais são os valores do meu marido, enquanto pessoa, do meu parceiro, né, enfim. Esses valores, eu sempre digo, é simples, a gente pode fazer exatamente esse exercício, né? Eu vou pegar um papel e vou escrever, Carol, esses são os meus valores, né? O Daniel, meu marido, esses são os meus valores. A gente vai olhar e a gente não vai bater, esse fechou, esse aqui agora, né? Qual que a gente fica? Não, se é valor pra mim, é valor pra minha família, é valor pra criação do meu filho, se é valor pro meu marido, pro meu parceiro ou pro pai do meu filho, é valor pra criação dele, né? Então, na hora do conflito, na hora de não saber, vamos voltar para o que é valor. Porque independente da gente ter uma relação ou não, a gente mapeou o que é valor para a educação do nosso filho. Só que isso vai acontecer mediante um diálogo, né? E aí a gente volta a falar na comunicação, eu acho fantástico falar da questão da informação, que a gente fala que tem... Gente, tem tanta informação, que de tanta informação que tem, acaba se tornando desinformação muitas vezes, né? Então, e a informação com a comunicação só dá certo. É o melhor casamento. Exatamente, porque... Eu vou fazer isso com o Cris. Achei bem legal. Muito legal, muito legal. E isso culmina no ponto-chave, gente, da saúde mental dessas crianças. Sim. E tu deve atender e ver inúmeros casos quanto a isso. Muitas vezes, o sintoma da criança é consequência de um conflito aí que tem, a criança tá do jeito que tá com vários probleminhas aí, e é reflexo, é sintoma do que tá acontecendo em casa, ou desses adultos que deveriam ser os guardiões, né, Carol? Eu sempre digo, né, quando tu vai olhar para um comportamento da criança, tu não consegue olhar para ele isolado, sem olhar para todo o ambiente em que ela vive, para quem são esses adultos que estão com ela, né, para como tá a saúde mental desses adultos que convivem com ela.
né? E assim que tu vai olhar para a criança, tu não vai olhar, porque a criança é criança. Ela vai ter comportamento de criança, ela vai saber se comunicar com uma criança e muitas vezes a comunicação dela vai ser o choro, vai ser o grito, vai ser o que a gente conhece como birra, né? Porque ela é uma criança, né? Os adultos somos nós, né? Os adultos da relação somos nós. Então, para conhecer, né, aquela criança e para entender aquele comportamento, a gente precisa olhar para o ambiente, a gente precisa olhar para essa família, né? A gente precisa olhar para o todo. A gente sabe que, né, mas a questão genética, sim, existe uma questão genética, né, que passa de geração para geração, mas hoje a gente sabe que o percentual ambiente é muito maior do que genético. Né? Então, assim, pode existir uma questão, sim, de saúde genética, mas e o ambiente? Que ambiente ela vive? Qual é o ambiente da escola? Qual é a relação que ela tem? Família, pais, né? Que ambiente essa criança vive? Posso deixar uma dica? Posso? Ainda dá tempo? Então, sobre essa questão, a gente teve bastante dificuldades com os guris, né? A escolinha esse ano nos chamou assim, ó, 2, 3 vezes para conversar, psicóloga. E aí, mas desde o ano passado, eu e o Cris, a gente juntos buscava um aconselhamento de uma terapeuta, de uma psicóloga infantil, e falava sobre essas demandas. E aí, desde o ano passado, porque a gente viu que o negócio estava ficando muito difícil, a gente não estava conseguindo, a gente não aprendeu a ser mãe e pai, né? A gente está na tentativa e erro, enfim, por causa dos valores e tal. E aí, a gente buscava e a gente fazia umas mudanças e logo dava resultado, gente. Reflete no comportamento. E agora, mas esse ano especificamente, a gente disse, não, vamos pegar uma terapia para eles. E aí a psicóloga nos chamou primeiro. A gente foi 1 mês e meio, só eu e o Cris. E os nossos filhos não precisaram ir. Porque a gente mudou. Aí depois de 1 mês e meio, 2, eu e o Cris nos cuidando, nos policiando, nos respeitando mais, sabe? Tipo, botando limites na nossa relação que a gente não estava tendo. O pessoal da escolinha mandou mensagem no caderninho, mandou o WhatsApp, falou, parabéns, eles estão muito melhores, não, sabe? Eu não sei o que vocês fizeram. E a gente mudou, Sim. sabe? Sim, faz muito sentido. Olha que bonito isso, né? É bem forte isso de se falar. E nós vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta, porque tem mais questionamentos também quanto a isso, viu? Tem uma mãe que falou, olha, eu não sei o que eu tô fazendo de errado, né? Porque é chamada na escola, em casa, cuidam, mas o que tá acontecendo? Daqui a pouco são detalhes que tu realmente precisa de um profissional que Mas, tu não assim, imagina. E, tipo, a gente, não é uma coisa, eu vou ficar o resto da minha vida fazendo terapia com meu marido. Não. Tu vai passar um momento, entendeu? Buscar um aconselhamento. Gente, Setembro Amarelo, eu sei, a gente tá falando em Setembro Amarelo, mas são 365 dias do ano. Sim. Aí você o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo, porque a partir do momento que tu cuida agora, tu evita lá na frente, tu tá tratando, tu tá prevenindo, né, Carol? A gente fala em prevenção. Exatamente, a conexão, né? Saúde mental, né? Com tudo que pode vir. E daí a gente pode ir pro intervalo, como tu disse, né? Porque senão eu começo a falar e vou falar, mas no próximo bloco a gente pode falar um pouco mais o que é isso, saúde mental, né? E qual é essa conexão com setembro também. É verdade, Boa, gente. boa. Muito bem, ela já prendeu amanhã. Vamos prender a audiência. Você fica aqui com a gente, que a gente já volta. Segura. Ai, muito bom, gente. Vocês estão aqui sintonizados com a gente, Rádio Serrana, e esse é o nosso Bagurias. Já voltamos. Muito boa tarde. Chegando aqui o nosso último bloco, mas ainda dá tempo de falar muita coisa importante. Falamos em Setembro Amarelo, falamos em prevenção, falamos em saúde mental. E que importante falar sobre isso, né, Carol? Exato, né, meninas? Gurias, né? Tava comentando, por que tudo isso, né? Claro, o meu foco de trabalho é a saúde mental materna, né? Por isso a gente acabou indo pro lado, né, da maternidade. Mas assim, o que eu acho super importante? O que é saúde mental? Né? Eu sempre comento, assim, que em alguns momentos a gente diz, vai ter uma palestra sobre saúde mental, e muitas vezes o pessoal diz assim, essa eu não vou porque essa não me interessa, ou não. E eu fico pensando, como assim não interessa? Porque a gente faz uma leitura. Saúde mental, o que é o oposto?
o oposto de saúde é a doença, é o transtorno. Eu não tenho nenhum transtorno mental, então esse assunto não é pra mim. Não é isso, né? Saúde mental não é o oposto de doença mental. Se a gente for pegar pela OMS, Organização Mundial da Saúde, saúde mental é o sentimento de bem-estar, né? Onde eu me sinto, que as minhas habilidades, elas me tornam possíveis de lidar com o estresse natural do dia a dia, onde eu me sinto produtiva e eu contribuo com a comunidade onde eu participo. Se a gente for pegar pela neurociência, o que é, né, saúde mental? É eu me conhecer, é autoconhecimento, eu me conhecer, eu saber como o meu corpo reage, como as minhas emoções chegam e como que eu ajo com elas, né? Como que eu crio estratégias para lidar com as minhas emoções. E daí eu conecto com o que tu falava, né, Jo? Quando tu trouxe o exemplo, quando tu e o Cris foram buscar um aconselhamento, né? Poxa, mas foi a gente mudar, foi a gente se conhecer que mudou o nosso comportamento, que mudou o comportamento dos meninos, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de autoconhecimento para desenvolver estratégias para lidar com o estresse do dia a dia, com as nossas questões. O que é a doença ou transtorno mental? O nosso cérebro, ele é programado para lidar com esse estresse. Então, o estresse, um nível de estresse, ele é natural, né? O estresse é mostrar que, alguma coisa aconteceu diferente, meu organismo precisa regular, né? Quando a gente está falando de doença mental, de transtorno mental, o meu cérebro ele encontrou um caminho diferente. Ele viveu tanto algumas situações que ele encontrou um caminho diferente para lidar com a situação. Então, muitas vezes, qual é o caminho? É o caminho da ansiedade, é o caminho da depressão, é o caminho de um transtorno de humor, de transtorno de personalidade, enfim. Então, isso eu acho que é muito importante a gente olhar. Saúde mental é qualidade de vida, é autoconhecimento. Transtorno mental é uma forma como o meu cérebro encontrou para lidar com as situações cotidianas do dia a dia, né? E por que a gente liga tudo isso, né, com o Setembro Amarelo e falando da maternidade, né? Porque a gente tem índices muito altos, como a gente falou, né? Depressão perinatal, 1 a cada 4 mulheres, né? É muito alto, né?